Oi pessoal, tudo bom? Estão gostando das histórias? O que vocês estão dizendo? Deixa lá um comentário depois pro professor para ver se continuo contando essas histórias, se mudam as histórias, deixem sugestões de histórias. Hoje eu vou contar uma história de um autor chamado Malba Tahan, que além de escritor, ele foi um matemático muito importante, né? E ele traz nas suas histórias sempre algumas situações que nos faz pensar, que nos faz refletir. E a história que eu vou contar hoje para vocês se chama O Tesouro de Breza e Arbatol. Pois eu quero que vocês possam comentar o que vocês acharam dessa história, né? O que é esse tesouro que ele coloca. Então, vamos para a história. Houve outrora, na Babilônia, um pobre e modesto alfaiate chamado Enedim. Um homem inteligente e trabalhador que não perdia a esperança de vir a ser muito rico. Como e onde, no entanto, encontrar um tesouro fabuloso e tornar-se assim rico e poderoso? Um dia, parou na porta da sua humilde casa um velho mercador da Fenícia, que vendia uma infinidade de objetos extravagantes. Por curiosidade, Enedim começou a examinar as bugigangas oferecidas, quando de repente descobriu entre elas uma espécie de livro de muitas e muitas folhas, onde se viam caracteres estranhos e desconhecidos. Era uma preciosidade aquele livro, como afirmava o mercador, e custava apenas 3 dinares. Era muito dinheiro para o pobre alfaiate, razão pela qual o mercador concordou em vender-lhe o livro por apenas 2 dinares. Logo que ficou sozinho, Enedim tratou de examinar sem demora o bem que havia adquirido. Qual não foi sua surpresa quando conseguiu decifrar na primeira página a seguinte legenda: O segredo do tesouro de Breza. Que tesouro seria esse? Enedim recordava vagamente já ter ouvido qualquer referência a ele, mas não se lembrava onde nem quando. Mais adiante, decifrou: o tesouro de Breza, enterrado pelo gênio do mesmo nome, entre as montanhas de Arbatol, foi ali esquecido, e ali se acha ainda, até que algum homem esforçado venha encontrá-lo. Muito interessado, o esforçado alfaiate dispôs-se a decifrar todas as páginas daquele livro, para apoderar-se de tão precioso tesouro. Mas as primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, o que fez com que Enedim estudasse os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, o dialeto persas e o idioma dos judeus. Em função disso, ao final de 3 anos, Enedim deixava a profissão de alfaiate e passava a ser intérprete do rei, pois não havia na região ninguém que soubesse tantos idiomas estrangeiros quanto ele. Passou a ganhar muito mais e a viver em uma confortável casa. Continuando a ler o livro, ele encontrou várias páginas cheias de cálculos, números e figuras. Para entender o que lia, estudou matemática com os calculistas da cidade e, em pouco tempo, tornou-se um grande conhecedor das transformações aritméticas. Graças aos novos conhecimentos, calculou, desenhou e construiu uma grande ponte sobre o rio Eufrates, o que fez com que o rei o nomeasse prefeito. Ainda por força da leitura do livro, Enedim estudou profundamente as leis e princípios religiosos do seu país, sendo então nomeado como primeiro-ministro daquele reino em decorrência de seu vasto conhecimento. Passou então a viver em um suntuoso palácio e recebia a visita dos príncipes mais ricos e poderosos do mundo. Graças ao seu trabalho e ao seu reconhecimento, o reino progrediu rapidamente, trazendo riqueza e alegria para todo o seu povo. No entanto, ele ainda não conhecia o segredo de Breza, apesar de ter lido e relido o livro, todas as páginas daquele livro, tantas vezes. Certa vez, então, teve a oportunidade de questionar um venerando sacerdote a respeito daquele mistério. O venerando, sorrindo, esclareceu: o segredo de Breza já está em seu poder,
pois graças ao livro você adquiriu grande saber, que lhe proporcionou os invejáveis bens que possui. Afinal, Breza significa saber, e Arbatol quer dizer trabalho. Com estudo e trabalho, pode o homem conquistar tesouros inimagináveis. Tesouro de Breza é o saber, que qualquer homem esforçado pode alcançar por meio dos bons livros que possibilitam tesouros encantados àqueles que se dedicam aos estudos com amor e tenacidade. Então, vocês estão dispostos a descobrirem qual é o tesouro de Breza de Arbatol? Até amanhã, gente!